1 Samuel 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali na sua casa. E ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel 8. Os israelitas pedem um rei, e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes de Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe,
solenemente declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre Israel. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram diante de seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. 1 Samuel 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado, é tudo quanto diz. Sucede assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: Está cá o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim. Eis que o tens diante de ti, apressa-te, pois porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, na cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto.
Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara. E deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para essa ocasião. Dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diz ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Senhor, Deus e Pai, glórias ao Pai te damos neste momento, ó Pai, em oração. Glorificamos o teu santo nome, exaltamos o Senhor, ó Pai, pois o Senhor é o único digno de ser exaltado, o único digno de receber louvores e adoração. O único digno que prostemos em oração e adoração para falar contigo, ó Pai, para expressarmos, meu Deus, tudo que está no nosso coração. Abrimos nosso coração ao Senhor, ó Pai, e bendizemos o teu nome. Te amamos, Deus. O Senhor é Deus da nossa vida, Senhor da nossa casa, Rei que nos governa, que julga todas as nossas causas. Não precisamos de nenhum outro rei, ó Pai, para julgar as nossas causas, para nos dar conselhos, para reger a nossa vida. Não precisamos de nenhum outro governante, ó Pai. Apesar que a terra tem muitos deles, mas para governar a nossa vida, ó Pai, ninguém pode, ninguém é apto, ninguém é digno, Senhor, de governar a vida uns dos outros, ó Pai, somente o Senhor. Governa com maestria, governa com autoridade, com sabedoria. O único, ó Pai, Rei, excelentíssimo é o Senhor. Deus maravilhoso, perfeito. Não há sombra de erros e nem dúvidas no Senhor. Te bendizemos, ó Pai, porque o seu reinado, ele é justo, ele é perfeito, ó Pai, e ele é perpétuo. O Senhor é um grande Rei, ó Pai. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor, ó Pai, é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, não há outro mais poderoso que o Senhor, ninguém poderoso como o Senhor. O Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Deus, e por causa desse poderio tão grande, tão avassalador, te clamamos neste momento e pedimos ao Senhor que haja em favor de nossas vidas, ó Pai, em favor da vida de nossa parentela, em favor da vida de nossos vizinhos, em favor da vida de nossos amigos e irmãos, ó Pai, em Cristo.
Deus querido, intercedemos agora, Senhor, pelo povo. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Pai, de acordo com a sua necessidade. Às vezes, ó Deus, temos necessidades que nem nós mesmos sabemos identificá-las. Às vezes pedimos ao Senhor algo que achamos que é preciso, que é necessário para a nossa vida. Mas o Senhor é um Deus que sonda, Pai, o pensamento e a vida de todos os seres humanos. E o Senhor sabe e conhece o que realmente precisamos, o que realmente é bom para a nossa vida. Então, ó Pai, sonda agora, Senhor, e veja o que é bom, o que é necessário para nós. E faça, Senhor, de acordo com o que o Senhor acha que seja melhor. Te amamos, te adoramos, Senhor, e confiamos, ó Deus, no seu agir. Acreditamos que todas as decisões que o Senhor tomar para nós é o melhor para nós. Porque o Senhor, além de Deus, o Senhor não é só Deus, o Senhor também é nosso Pai. O nosso Criador que nos fez, ó Pai, com todo o amor, ó Deus. O Senhor nos ama, ó Pai, mais do que qualquer um poderia nos amar. E nós somos gratos, ó Deus, pelo seu amor. A maior prova do seu amor para conosco foi a entrega do seu único Filho, ó Pai, sendo ele Rei e Deus e reinando juntamente com o Senhor o fez, o sugeriu a abdicar de todo o seu reinado para sacrificar sua vida ali na cruz do Calvário por amor de nós. E ele aceitou sua sugestão e deu e entregou-se por amor a nós. Não que ele tenha permanecido morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está assentado juntamente com o Senhor no seu trono, governando, ó Pai, a toda a terra e a nossa vida, com poder grande e braço forte. Te bendizemos, ó Pai, glorificamos o Senhor por este sacrifício, que o Senhor, ó Pai, sacrificou o seu Filho. Sabemos o quão duro, ó Pai, é ver um filho sofrer. E o Senhor passou, ó Pai, por esse sofrimento, por essa dor, por amor a nós, ó Pai. Enviou o seu Filho para descer na cruz do Calvário e sofrer todas as humilhações, por amor de nós que nem merecíamos, meu Deus, tal amor. Pai, te bendizemos e glorificamos, agradecemos, ó Pai, por tal amor, pelo seu Filho que o Senhor entregou por amor a nós. Bendizemos ao Senhor Jesus Cristo por ter aceito o convite do nosso Pai poderoso, altíssimo, grandioso em amor e misericórdia, e se doou a nós por amor a nós. Jesus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai. O Senhor é justo, é santo. Não há outro como o Senhor. Quem dera, ó Pai, pudéssemos ser como o Senhor. Por mais que nós nos esforçamos e lutamos para ser como o Senhor, ó Pai, estamos longe de ser como o Senhor. A sua humildade, sendo o Rei, sendo o Senhor dos Senhores, e mesmo assim se doar para quem não merece, para pessoas que são ruins, que têm o coração cheio de maldade. Mas o Senhor não olhou isso, ó Pai. Mesmo na cruz, sofrendo e sendo humilhado, o Senhor intercedeu por aqueles que o maltratavam. E nós, muitas das vezes, por muito menos, ó Pai, não conseguimos amar nem perdoar os nossos irmãos. Nos dê, Senhor, o coração como o Senhor tem. Nos dê a humildade como o Senhor tem. Nos faça, Pai, um pouco parecidos com o Senhor, porque estamos longe de sermos parecidos com o Senhor. Ainda que às vezes resplandecemos a glória do Senhor para os homens, ó Pai, desta terra, mas é por causa do Teu Espírito Santo que brilha em nós, não por causa de nós mesmos. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a ter o Seu coração, a sermos como o Senhor o é, porque eu sei que será muito bom para nós mesmos, ó Deus, e a Sua glória será muito mais resplandecida aqui nessa terra, se assim formos parecidos, quanto mais formos parecidos com o Senhor. Te bendizemos, ó Deus, no dia de hoje, te agradecemos pela essa rica oportunidade de adorar e louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, através da leitura da Tua palavra e através também de ouvir, Senhor, este áudio. Abençoe cada um destes meus irmãos que têm acompanhado o plano de leitura até aqui. Que o Senhor continue nos honrando, ó Pai, neste projeto, nos fortalecendo e nos ajudando a cumprir com ele até o final. E que o Senhor abençoe, ó Pai, que este projeto abençoe outras vidas. Que as pessoas possam ter experiências com o Senhor através da leitura e através, ó Pai, de ouvir, Senhor, essas palavras.
que são palavras vindas dos seus lábios, vindas do seu coração. Deus, te agradecemos e bendizemos ao Senhor neste momento. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E nos ajude, Senhor, a estar aqui na próxima leitura. Para a honra e glória do teu santo nome, te louvamos e agradecemos. Amém.